Hoje começa mais uma rodada de Brasileirão e uma rodada com temperos bem interessantes, já que a gente tem Clássico Paulista, briga pela parte de cima da tabela, pela parte de baixo também, técnicos estreantes que não vão poder estar presentes em seus jogos e também técnicos muito pressionados. Então vem ficar sabendo comigo qual vai ser o panorama dessa rodada e já fica aberto aí o palpitômetro. E já fica aberta a lista de palpites para vocês nos comentários. Quero saber o que vocês esperam dessas partidas, então vem comigo para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Julia Cunha, do canal Dominada pelo Flu, e tô iniciando essa empreitada nova aqui no Resenha com o meu namorado Bernardo, do canal Invictus. Então se você já puder chegar deixando o seu like, te agradeço demais, sejam muito bem-vindos ao Resenha. E a gente vai começar falando sobre os primeiros jogos da rodada, os jogos desse sábado, que são jogos na briga pela parte de cima da tabela. De um lado, Botafogo e Grêmio, do outro lado, Palmeiras e Atlético Mineiro. Qual é a situação de cada um desses confrontos? Começando com o primeiro jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro vão se enfrentar às 6h30 da tarde no estádio Brinco de Ouro, Manga do Palmeiras. E a verdade é que nessa rodada o Palmeiras com 53 pontos pode alcançar, depender ali do resultado do Botafogo, os 56 pontos que o Botafogo tem atualmente na liderança do campeonato. É um confronto que é muito importante para o Palmeiras e que chega bem descansado e embalado aí de 4 vitórias. O Galo chega bem cansado, se a gente for parar para pensar na maratona de jogos, já que o Galo está vivo ainda tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Chega também bem embalado com essa classificação para a semifinal da Libertadores, mas com um detalhe. Além de tudo indicar que a equipe mineira vai entrar com um time alternativo para essa partida por conta dessa maratona de jogos, afinal, além dos jogos que já disputou, enfrenta o Vasco na quarta-feira pela Copa do Brasil, entra sem o Milito, porque o Milito está suspenso no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo bem diferente. O favoritismo é do Palmeiras para essa partida, mas a gente também sabe que, se tratando de Palmeiras jogando fora do Allianz, tudo é desculpa para o Abel Ferreira. Mas é um confronto aí que a equipe alviverde vem muito mais confiante para essa partida. E agora, pra gente falar sobre Botafogo e Grêmio, jogo que vai acontecer hoje às 9 horas da noite no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Botafogo, assim como o Galo, chega embalado pela classificação conquistada sobre o São Paulo, mas diferente da equipe mineira, não vai se dar o luxo de poupar, afinal tá ali nessa disputa contra o Palmeiras, no caso do Botafogo, para permanecer na liderança da competição, e vai para esse jogo com força máxima e inclusive com o reforço do Júnior Santos, o famoso Jacaré, que se destacou aí no início da temporada, mas estava há muito tempo fora por conta de lesão, já estava alguns meses lesionado. Volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Já para o Grêmio, a situação não é nada fácil, pois o Grêmio, que vem subindo na tabela e vem de resultados importantes, né? Inclusive a vitória contra o Flamengo, teve agora, nessa última semana de Libertadores, jogo disputado, adiado pelo Campeonato Brasileiro contra o Criciúma e perdeu essa partida por 2-1. E agora vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro com Renato Portaluppi suspenso. Além dele, segundo o GE, outro nome importante para a equipe suspenso é o Diego Costa. E o Soteldo também não viajou para esse confronto. Enfim, é um confronto onde o líder precisa ganhar e o Grêmio precisa ganhar, mas chega numa situação muito mais complicada. Inclusive, já aproveita e comenta aí quem vocês acham que termina essa rodada na liderança do campeonato. E vamos falar agora sobre o Clássico Paulista, já que no domingo São Paulo e Corinthians se enfrentam às 4 horas da tarde também no estádio Mané Garrincha. E nesse confronto, o Corinthians chega do favoritismo na Sul-Americana, tendo que lidar com a dura realidade do Campeonato Brasileiro, onde é 17º colocado, e vai enfrentar o São Paulo, que vem numa situação bem complicada se a gente for pensar na eliminação de São Paulo. Ainda que a eliminação para o Botafogo fosse uma eliminação muito plausível, se a gente for considerar o que a equipe carioca tem apresentado dentro de campo, ela é uma eliminação que, da maneira como acontece, pesou bastante, na minha opinião, ali, talvez para alguns jogadores, psicológico de alguns jogadores da equipe.
Na tentativa de se classificar para a semifinal da Libertadores, a equipe do São Paulo perdeu 3 pênaltis bem importantes, né? O Lucas perde o pênalti no tempo regular, o Caleri abre a disputa de pênaltis jogando a bola para a trave, e ainda tendo ali aquela última chance, graças ao erro do Vitinho por parte do Botafogo, o Nestor perde o pênalti decisivo. Isso foi algo que pesou para o jogador. Como vocês podem ver aqui nessa matéria do GE, o Rodrigo Nestor, ele pede desculpa nas redes sociais à equipe, aos torcedores, né, do São Paulo. Então, a gente tem, talvez, para esse confronto, um psicológico por parte do São Paulo muito pesado por conta desse último encontro pela Libertadores. E um Corinthians que, apesar da posição na tabela, vem numa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias tem feito a equipe conquistar resultados importantes. Então, talvez essa eliminação que o São Paulo passou na Libertadores faça desse clássico um clássico um pouco mais parelho do que a posição da tabela dentro do Campeonato Brasileiro indica. E também às 4 horas da tarde do domingo acontece outro confronto, esse totalmente ali na parte de baixo da tabela. Atlético Goianiense e Fluminense vão se enfrentar na Toca do Dragão. E assim, o meu Flusão vem numa situação extremamente complicada, né? O Atlético Goianiense hoje tem 18 pontos, é virtual rebaixado, 18 pontos conquistados em 27 rodadas já disputadas pelo Atlético Goianiense. E apesar do Fluminense chegar com favoritismo para esse jogo, também não chega numa situação fácil. O Fluminense vem de 2 derrotas na competição, que fizeram voltar para o Z4. Além disso, a gente tem também a eliminação na quarta-feira para o Galo, que foi uma eliminação com massacre por parte do Atlético Goianiense. Então a equipe chega abalada por conta dessa derrota. Acaba o sonho do Bi da Libertadores em 2024. E como se não bastasse tudo isso, o Fluminense não vence o Atlético Goianiense simplesmente desde o dia 16 de setembro de 2020. O Atlético Goianiense na Série A do Campeonato Brasileiro, toda vez que sobe para a Série A, é uma pedra no sapato do tricolor. Para vocês terem uma ideia, nessa matéria que detalha essa situação, esse tabu e os confrontos, nos últimos 10 jogos, o Flu só tem 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas para a equipe do Dragão. Então é um jogo que o favoritismo é do Fluminense, mas que a situação como um todo não é nada fácil. E pra gente seguir com os confrontos das equipes cariocas, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesse domingo às 8 horas da noite no Maracanã. E é um jogo onde o Tite vem muito pressionado. E pelo lado do Atlético Paranaense, a situação também não é nada fácil. O Atlético Paranaense acabou de trocar de técnico. Nesse meio de semana também vem de eliminação. No caso do Atlético Paranaense, uma eliminação com direito a goleada por parte do Racing. Então as duas equipes se enfrentam num confronto bem intenso. Inclusive, para quem quiser conferir, tem uma matéria no GE com os bastidores da pressão interna que o Tite sofre para esse jogo, né? Que é uma pressão que aumenta para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que vale a gente lembrar, né? O Atlético Paranaense é uma equipe que não tá jogando bem nem em casa, e o Flamengo, ainda que não tenha boas atuações, vez ou outra consegue ali algum resultado importante. Então é um jogo em que o Flamengo vem como favorito no Maracanã, mas chega pressionado, com pressão da torcida dentro de casa, né? E a gente tem também a situação de que o Flamengo ainda joga a Copa do Brasil na próxima semana. Então é uma pressão tremenda, sabendo que o Tite pode acabar caindo antes de um confronto de Copa. E um pouco antes desse confronto, às 6h30 da tarde, Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão. A situação do Vasco para esse confronto: o Vasco chega descansado para essa partida, vem de derrota para o Palmeiras e tem, no meio da semana seguinte, o confronto com outra equipe mineira, o Galo, pela Copa do Brasil. E até por conta disso, segundo o GE, o Vasco nessa viagem para BH já fica direto, né, treinando no CT do Cruzeiro para enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira. E já do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro chega bem embalado com a classificação na Sul-Americana, mas precisando mudar os resultados do Brasileiro, que não estava conquistando com o Seabra. E tem um detalhe curioso nessa estreia do Diniz no Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o detalhe curioso é que o Diniz já estreia suspenso, sem poder comandar o time na primeira partida. O Diniz fica suspenso no último Fla-Flu, que foi a última partida que ele fez pelo Fluminense aqui
antes de ser mandado embora. E aí, até durante a transmissão da Sul-Americana entre Cruzeiro e Libertad, alguém na transmissão fala que o Cruzeiro estaria correndo atrás disso para poder tentar reverter essa situação e ter o Diniz à beira de campo, mas tudo indica que quem vai comandar a equipe é o Eduardo Barros, o seu auxiliar técnico, para esse confronto contra o Vasco. E agora bora falar do Tricolor de Aço, que vai enfrentar o Cuiabá às 4 horas da tarde nesse domingo. O Fortaleza vem favoritíssimo para esse confronto no Castelão. Vai enfrentar o vice-lanterna da competição, o Cuiabá, que hoje tem 23 pontos em 26 jogos disputados. Como se não fosse só isso, para vocês terem uma noção de quanto é o favorito Fortaleza para esse confronto. O Cuiabá hoje vive uma seca de gols ali no seu ataque, com os seus atacantes. O Cleison, que não marca desde o dia 31 de agosto, o Isidro Pita, que não marca desde o dia 17 de agosto, André Luiz desde julho, Derek desde julho, e sem falar o Eliel e o Jonathan, que não marcam desde o mês de junho, mês 6. Então, assim, o Fortaleza tem tudo aí para aumentar a sua pontuação e, dependendo do resultado dos seus adversários, pode ultrapassar o Palmeiras e chegar mais perto ali da liderança do campeonato. E nesse domingo, às 6h30 da tarde, Bahia e Criciúma se enfrentam na Fonte Nova. O Bahia, que por estar jogando na Fonte Nova, por toda a situação na competição, mesmo após a derrota por goleada para o Fortaleza, perdeu aí por 4-1 na última rodada, e o Criciúma chega depois de uma vitória importante contra o Grêmio, que a gente já chegou a falar aqui, e precisando muito se afastar da tabela. Mas ali, né, segue o favoritismo do Bahia, que também precisa conquistar pontos para poder se provar novamente dentro do campeonato e voltar ao G4 da competição. Também às 6h30 da tarde, Internacional e Vitória se enfrentam no Beira-Rio. O Internacional, que vem de uma boa sequência, mas o último resultado foi um empate pelo jogo adiado que aconteceu contra o Bragantino, um empate por 2-2. E o Vitória, que chega precisando de mais pontuação para se afastar do Z4 e que vem de 2 resultados importantes contra o Furacão e o Juventude. Só que o Internacional ele tem uma situação para essa partida, que é o fato de ter perdido 3 zagueiros. Como vocês podem ver aqui na matéria do GE, Inter perde 3 zagueiros em 6 dias, fica só com dupla e terá estreia de reforço na defesa, né? Segundo essa matéria, para esse jogo, Roger Machado vai ter que usar aí a dupla de zaga com o Vitão, que é estreante na equipe, e o Cleiton Sampaio. Então o Inter segue como favorito, mas vem com uma debilidade defensiva para esse confronto. E no domingo pela manhã, quem quiser assistir futebol vai ter aí a opção do jogo entre Juventude e Bragantino, que vai acontecer às 11 horas da manhã no Alfredo Jaconi. Essa é uma partida, uma disputa de meio de tabela, e que eu deixei para falar no final justamente porque não muda muito a situação, não muda muito a vida de cada um, né? Hoje o Juventude e o Bragantino têm 32 pontos, estão ali no meio da tabela, juntinhos. É uma disputa direta no caso deles, mas o Juventude vem de uma sequência muito boa, inclusive, na verdade, principalmente se tratando de jogar em casa, dependendo ali no Alfredo Jaconi, e o Bragantino já vem numa draga aí. Não tem feito resultados bem abaixo do que era esperado pela equipe no início da competição. E vai enfrentar então o Juventude fora, um jogo que o favoritismo é todo pro lado do Júlio. Então esse foi mais um vídeo aqui do Resenha, e se você assistiu esse vídeo até aqui, com certeza você gostou de alguma coisa para ter ficado até o final. Te agradeço demais, então aproveita para se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa comunidade, onde a gente vai estar sempre falando sobre futebol. Mas é isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima!